Bem, boa tarde a todos. Estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se mais gente regressava da hora do almoço. Portanto, chamo-me Gil Silva, sou arquiteto e passive designer no Base Studio. Se já estiveram aqui de manhã e ontem já me conhecem. Vou agora apresentar um projeto numa Casa Maia, que fica na Maia. É uma habitação que está unifamiliar, que ainda está em fase de licenciamento. Ano passado este projeto foi apresentado, estava em estudo prévio, entretanto estamos na fase de licenciamento. Portanto, isto fica numa zona um bocadinho longe do centro da cidade da Maia. Portanto, uma zona de moradias unifamiliares. Tem um edifício existente, que era esta casa, que os clientes queriam conservar o máximo possível. Não há muito a conservar para além do exterior, das paredes exteriores. Portanto, a casa estava neste estado, estava cheia de patologias interiores e exteriores que vão ter que ser resolvidas. Isto é a casa existente. Esta compartimentação que existia também já não servia o propósito atual da família que vai para lá viver. Portanto, optou-se por demolir aqueles compartimentos anexos que estavam ali ao fundo, no fundo a rua, peço desculpa. Esta é a zona da rua, portanto a casa está muito próxima da rua, tem todo um terreno bastante grande, maioritariamente agrícola, chamemos-lhe assim, portanto é muita área verde. Todas estas construções são descaracterizadas, sem qualquer tipo de valor. Peço desculpa. Tenho que ativar o meu timer para não me estender aqui, por respeito aos oradores a seguir. Portanto, a nível do interior, como eu estava a dizer, demoliu-se o interior todo. Porquê? Porque, entretanto, a casa precisava de mais espaço, precisava de uns anexos diferentes para as necessidades atuais. E esta é a planta do projeto atual. Portanto, isto é o que os clientes querem, é o que está a ser licenciado. Portanto, entra-se a relação da casa existente, funciona como a área social da casa, portanto, a porta principal continua a ser a porta principal. A partir daí dá-se acesso logo a uma zona de escritório e uma casa de banho de serviço, e depois passa-se para um espaço totalmente aberto e em relação com o exterior, de cozinha e sala. E depois tem aqui ao fundo a zona de lavandaria, a zona técnica, que dá apoio a toda esta área. A parte da ampliação é a parte que tem um corredor a servir basicamente os quartos e as casas de banho de apoio aos quartos. Uma casa de banho para 2 quartos e outra suíte. Cá fora temos um coberto para os carros e diversos espaços de apoio e de arrumação para a família. Portanto, está aqui o esquema conforme vocês já devem ter visto nos vários parceiros. Portanto, a localização da VMC, com a distribuição para os pontos de insuflação e da extração. Portanto, a insuflação a verde, a extração está a azul. Portanto, há uma tentativa de otimizar esta rede, portanto, centralizar a máquina num dos armários existentes, conforme vocês já devem ter tido a oportunidade de ver com os vários parceiros, todos eles têm essa possibilidade. Portanto, desde que seja uma solução pensada à partida, é uma solução possível. São máquinas extremamente silenciosas, podem perfeitamente estar escondidas, desde que portanto, o armário esteja acautelado para isso, podem perfeitamente estar escondidas. Portanto, fica numa zona central, onde distribui da forma mais eficiente, caminhos mais curtos, mais rápido para todos os compartimentos. Do ponto de vista térmico, o objetivo aqui é, sempre que possível, fazer um isolamento contínuo, evitar, obviamente, as pontes térmicas. Neste caso, tínhamos o edifício existente e temos aqui a ampliação, portanto, obviamente tentamos abraçar a totalidade do edifício, portanto, em planta e em cobertura, portanto, isolamento contínuo. Vamos, obviamente, ter um problema, que é, nestes cortes, o contacto vertical das paredes existentes com o solo.
Mais uma vez, portanto, quem me ouviu ontem já me ouviu falar disto, senão eu vou voltar a repetir que, obviamente, há soluções possíveis para isto. Nestes projetos tão pequenos, são soluções que podem ganhar um peso económico muito grande para as famílias, portanto temos que procurar aqui soluções para mitigar esta ponte térmica, em vez de a resolver na totalidade. Pronto, seria possível resolver isto na totalidade, há materiais para isso, fazer aqui um corte, seria um trabalho demorado, excessivamente caro a nível de mão de obra, enfim, pronto. Mas é importante conhecer essas soluções. Há contextos em que essas soluções fazem todo sentido aplicar. Neste contexto, uma habitação unifamiliar, em que, como sabem, sempre o orçamento é limitado, portanto tem que ser bem gerido, temos que procurar às vezes soluções mais ajustadas. E neste caso, há esta mitigação de tentar prolongar ao máximo o isolamento exterior, em profundidade, e obviamente ao fazer uma laje interior, o chamado ensoleiramento geral interior já devidamente isolado, prolongar esse isolamento interior, de maneira a haver essa sobreposição interior-exterior, e depois obviamente que vai ter que haver ali algumas soluções complementares para gerir as situações de capilaridade e de umidades ascendentes. Mas pronto, há toda uma situação técnica em que isto não é o ideal, mas como estamos a falar de uma ampliação de um edifício existente, são estas as questões que se põem. Temos que ter consciência que temos que lidar com isto e temos que procurar solucioná-las dentro da carteira que os clientes têm, como é lógico, porque não adianta estar aqui a propor soluções típicas em edifícios de outra escala e de outros custos, quando depois as carteiras não são comportáveis para isso. Mas os problemas existem e nós temos que os conhecer, portanto, há umidades ascendentes, é preciso ter cuidado, não é só a questão das pontes térmicas, não é só uma questão de cumprir o padrão Passive House, há questões de qualidade construtiva genéricas que têm que ser asseguradas. Portanto, era isto que queria aqui demonstrar, mais uma vez só para explicar, este corte é um corte que passa por aqui, nesta zona, portanto apanha o pé direito com a estrutura de madeira à vista da cobertura, o isolamento térmico vai por fora, depois deste lado a ampliação tem cobertura plana, e deste lado da ampliação já não se coloca essa questão, como a construção é toda nova, já pode ser livre de pontes térmicas. Este corte que passa aqui, portanto, é um que passa só pelo edifício existente, em que se vê a zona da arrecadação e depois o espaço cozinha e sala com o pé direito todo alto. Portanto, também para ver aqui, do ponto de vista arquitetónico, esta distinção de escalas entre o espaço social, que é um espaço mais amplo, mais airoso, e com uma relação muito ampla com o exterior. Portanto, este vão é todo rasgado para ter um máximo contacto com o espaço verde, que é, conforme vocês perceberam, ele não tem só este espaço, ele é muito maior, portanto a casa abre-se para sul e para todo o espaço verde. Portanto, explora-se isto desta forma, e a Passive House também é isto, também permite fazer arquitetura para além de soluções técnicas. Aqui neste ponto que estão aqui a ver, é uma solução que está a ser estudada para o sombreamento exterior, que é para este espaço que está aqui, porque a família em questão, os clientes querem ter aqui um espaço permanentemente coberto, que lhes permita, em qualquer altura do ano, usar o espaço exterior. Portanto, um prolongamento da sala cá para fora, portanto, e cumpre-nos aqui dois propósitos. Por um lado, faz sombreamento ali para aquela janela, e por outro lado, é um espaço funcional que foi pedido. E ao mesmo tempo também nos prejudica. Okay? Portanto, não há aquela questão de, ok, esta pala foi estudada. Foi estudada, mas não foi estudada na perspectiva de, ok, vai ter este tamanho ou vai ter outro por causa da questão do sombreamento. Não, vai ter este tamanho em primeiro lugar por causa do espaço funcional que a família quer usar. Porque se fosse para fazer sombreamento, seria em princípio um espaço menor. E em que é que eu digo que isto prejudica? Prejudica porque, obviamente, faz com que, de inverno, eu não estou a conseguir ter os ganhos solares que eram importantes ter, para evitar ter que compensar aquecimento e outras coisas. Não estou a conseguir tê-los porque vou ter este elemento tão comprido, que é
não vai estar a deixar que basicamente que o sol bata cá dentro da mesma forma, como poderia bater. Mas lá está, são opções, como em tudo na vida, são opções e as pessoas têm que escolher, e isto era importante para eles, portanto isto pôs-se à frente e obviamente sabem que estão a perder o resto. Se fosse mais importante garantir que tinham os ganhos solares, iam perder este espaço, e para eles este espaço só fazia sentido neste sítio, não noutro qualquer. Portanto lá está, são escolhas, e é importante as pessoas perceberem isso, e isto aplica-se, não é, quando estão a percorrer a conferência e a feira e a ver as várias empresas, os vários materiais, têm que perceber que em tudo são escolhas, e têm que as ajustar àquilo que, de acordo com a lista de prioridades que as pessoas têm. Portanto, o que eu estava a dizer há bocadinho, que na parte da ampliação, este corte passa só para a ampliação, aqui será livre de pontes térmicas. Isto é a vista de sul, portanto, a tal relação ampla da sala com o exterior, são os espaços dos quartos. Estes quartos estão sem sombreamento, chegou a ser estudado sombreamento para aqui. Isto era o modelo, era o modelo tridimensional para o estudo, depois para o design pH, para o estudo solar. Ele está só aqui, só para terem noção, conforme conseguem ver, este espaço faz tanta sombra que dificilmente vai haver qualquer tipo de ganho solar na maior janela da casa. Todas as outras janelas estão relativamente pequenas. Por outro lado, estas janelas, na verdade, de início de projeto, por cautela, estava a ser concebido uma proteção solar, que foi estudada a seguir e que se percebeu que, na verdade, não justificava. Porque entre os ganhos solares e o sobreaquecimento que poderia haver, afinal de contas não seria um sobreaquecimento sequer relevante, iríamos perder os ganhos solares que eram importantes. Portanto, retirou-se, apesar de... Isto não é bem sul, meu tempo, já chegar ao final, não é bem sul, sul está mais para este lado, portanto, e tem aqui muitas árvores e pela frente, portanto não tem que haver estes ajustes, tem que ser feito este trabalho. Quanto mais trabalho há antes, mais se evita todos os custos e os imprevistos a seguir à frente. Esta é outra perspectiva do mesmo. Pronto. E é isso. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Questões? Alguma dúvida? Pronto. A parte do anexo está estruturalmente completamente independente, certo? Esta parte é coberta dos carros, esta parte dos tais anexos, apesar de estar alinhado e o acabamento exterior ser igual, a construção disto não tem nada a ver com a construção daquilo, ok? Isto é estruturalmente independente e, aliás, tem aqui só um elemento de união, mas que é só para cobrir, que entretanto até já foi retirado também, que nem sequer já vai ter este elemento, portanto fica mesmo este corredor de passagem de ligação aos anexos e de acesso totalmente aberto, mas apesar de aparentemente ser igual, a construção disto é uma construção tradicional muitíssimo mais económica, no sentido em que pouquíssimo isolamento, porque não tem necessidade de nada daquilo, as necessidades disto pronto, não é de todo pensado para ser um espaço habitável, ok? Portanto não tem nada daquelas características, portanto não há esse prolongamento. Mais alguma questão? Desculpa, ali na traseira da casa, se pusesse a cobertura em vidro, ou parte da cobertura em vidro, tinha o problema da luz resolvido, não? Eu não sou arquiteto, desculpa. Peço desculpa, isto aqui em vidro. Esta aqui. Esta solução que está ali está com paredes em betão e depois está a ser estudada entre uma solução mista
ao aço, portanto, a ligar, e por cima aquelas chapa ondulada translúcida, não vidro mesmo. Ainda não está totalmente fechada essa questão, por várias questões, por vários motivos. Portanto, estamos num processo ainda para fechar o licenciamento, mas a ideia é ter um material que proteja um bocadinho, que não seja totalmente opaco. De qualquer forma, mesmo o material translúcido dá este efeito, que é o que está aqui mais ou menos representado. Este material dá um efeito que dá uma sombra. Portanto, o ganho solar já está perdido. Passa luz, passa alguma luz, mas o ganho solar em si já não há aquela exposição direta, já não há o aquecimento do chão no interior e depois os ganhos de inércia térmica. São questões que temos que ir... Pois... eu percebo, mas por outro lado os clientes também não estão hesitantes com o vidro, porque depois no verão é muito desconfortável para estarem ali e eles querem estar lá. E a forma que tinham depois para cobrir o vidro não é o que lhes agrada, portanto estão assim, são às vezes equações complicadas que temos para resolver, muito particulares, que não têm nada a ver com passive house, na verdade, que vão além do sombreamento, que fazem sombreamento, mas não têm a ver com o sombreamento específico, mas que depois mexem com as contas, mexem com tudo, e é preciso pesar e medir isto tudo. Mais alguma questão? Então, nesse caso não vou tomar aqui mais tempo, vou passar a palavra. Obrigado. Obrigado a todos. Vou passar, entretanto, mudar a apresentação para passar aos parceiros.